é o módulo que nós começamos clínica. Para muitos de vocês é um desafio. Para outros que já manejam ortodontia, na verdade é importante que vocês empecem a clínica o mais temprano, o mais cedo possível, porque se vocês fizerem a avaliação do tempo de pós-grado, ele é um tempo relativamente pequeno para a ortodontia. Então, vamos fazer a comparação da ortodontia, por exemplo, com implantodontia. A implantodontia ministra 1 a 2 classes, coloca o aluno para a cirurgia, depois adequação, em normalmente 36 meses eles alcançam finalizar muitos casos. Em ortodontia, tudo vai depender da complexidade, da gravidade da maloclusão que nós estamos atendendo. Então, uma maloclusão de um leve apinhamento, uma classe 1, nós alcançamos terminar muitas vezes em 9 meses, 12 meses. Um preparo cirúrgico, muitas vezes 1 ano, 1 ano e meio, depende do que o cirurgião solicita e que vocês avaliam juntos. Um paciente com 4 extrações de premolares, talvez em 3 anos não seja suficiente a finalização total. Então vejam, se nós esperarmos para que vocês comecem a clínica depois de 3 módulos, nós teríamos um tempo muito pequeno para aprendizagem clínica. E se vocês verificarem, a maior parte do aprendizado é prático. Doutor Érico vai estar amanhã, pela manhã, em classes conosco. Doutor Érico pode ficar como toda semana, ou doutor Raul, ou doutor Silvio, ministrando classes para uma maloclusão de classe 2, divisão 1. Mas, na verdade, o aprendizado só vai acontecer quando vocês acompanharem dentro da clínica. Algum de vocês já fez algum curso, algum diplomado, algo em ortodôncia que ministrava taipodonte? Não. Sabem o que é um taipodonte, sim? Taipodonte como um modelo em cera, que se provoca a maloclusão no elemento dentário. Você faz a ativação no aparelho ortodôntico. Hoje em dia há elétrico, mas quando eu empecei há 28 anos, se colocava em água caliente e se verificava o que passou para verificar se houve correção da maloclusão. Doutores, é óbvio que esta dinâmica não reproduz o que acontece no meu paciente. Então, nada mais interessante para o aprendizado do que vocês acompanharem no paciente o que está passando. Eu acredito que eu estive com vocês no primeiro dia à noite, nós explicamos algo sobre o pós-grado e acredito que durante a semana vocês estiveram com os outros docentes. Algum dos docentes explicou a vocês a importância dos casos clínicos que serão apresentados? Sim, não. Todos os casos clínicos, todos, que vocês vão atender na clínica, eles devem ser montados como apresentação, em PowerPoint, em OneNote, como vocês queiram. Mas todos os casos clínicos que vocês manejam têm que estar sempre listos, preparados para a apresentação. Quem vai apresentar, doutora? Somos nós? Sim. Vocês irão apresentar junto com os docentes. Por quê? Se eu não disse em primeiro dia, eu vou dizer novamente. Infelizmente, é impossível que eu escolha para cada um de vocês um paciente bases ósseas adequadas, classe 1, um paciente classe 2, divisão 1, um paciente
classe 2, divisão 2, um paciente classe 3 compensatória, um paciente mordida aberta anterior, um paciente mordida aberta posterior, um paciente com mordida cruzada unilateral, bilateral, um paciente que vai ter que sacar premolares. Percebam, eu determinei várias maloclusões que nós deveríamos atender. Quantos pacientes vocês vão ter oportunidade de acompanhar durante as clínicas? Uma média de 20 pacientes para cada um. O problema é que é impossível, dentro desses 20 pacientes, eu ter certeza que vocês vão acompanhar todas as maloclusões. Mas vocês têm que saber manejar todas as maloclusões. Então, a forma mais eficiente de que vocês acompanhem todas as formas de tratar um caso é acompanhar um caso real. Aí a importância que todos tenham todos os casos clínicos listos, prontos para apresentação. No último módulo, encaminharam a vocês o acesso ao sistema ou ainda não? Não explicaram também. Então, Lili, também é algo que precisa ver. Há um sistema onde todos os pacientes que estão sendo acompanhados na universidade têm todas as informações dentro do sistema. Desde radiografias, fotografias iniciais, análise cefalométrica e principalmente está descrito o andamento, como está sendo realizado o tratamento. Vocês terão acesso aos pacientes que vocês manejam, mas vocês também terão acesso a todos os pacientes que estão sendo tratados dentro da universidade. Então, vocês têm uma quantidade de informações gigantesca para estudo. Mas, principalmente nesses primeiros módulos, nós ainda precisamos como direcionar a forma que vocês vão estudar estes casos. Então, todos têm que, num primeiro momento, montar os casos clínicos com todas as informações que encontrarem no sistema. Por exemplo, amanhã nós vamos começar a clínica às 14h. Vocês ainda não têm pacientes determinados. Então, as meninas da clínica, já vou verificar quantos pacientes estão agendados para que vocês saibam mais ou menos. Mas elas vão chamar: este paciente, Maria, estou entregando a você. Este paciente que vai começar a ser atendido por você, ele deve ser agendado para todos os meses seguintes que você vai estar dentro da universidade. Nos meses que você não vai estar em atendimento aqui, porque você está agora em junho, depois julho e agosto, vocês não estarão. Mas há outras turmas que também vão conduzir este caso. Então, em julho, você não vai atender o mesmo paciente, mas o seu colega da turma 48, provavelmente, vai atender. Quando ele finalizar o atendimento deste paciente, ele deve colocar as fotografias de atendimento e descrever o que foi feito no seu paciente. Porque independente de onde você estiver, você continua acompanhando o que está passando no seu paciente. Quando vocês voltarem em setembro, vocês devem ter o caso clínico atualizado, não somente com o que você fez em seu último atendimento, mas com o que está no sistema pertinente ao que os outros colegas também fizeram. Por quê, doutores? Vocês vão perceber, eu creio que amanhã estaremos na clínica com vocês, eu, doutor Érico e doutor Raul, eu acredito. É claro que, principalmente nas primeiras clínicas, vocês vão nos buscar antes, quando começar o atendimento, e nós vamos discutir o que está passando
nesses primeiros atendimentos clínicos, nós vamos direcionar exatamente o que vocês vão fazer. Ao final do atendimento, vocês vão nos buscar novamente, nós vamos verificar o que está passando, listo, o paciente está finalizado. Mas para nós realmente estudarmos o caso, é quando vocês apresentam aqui. Porque na clínica, se nós tivermos, por exemplo, como 3 pacientes para cada um de vocês, uma clínica entre 2 e 6 da tarde é uma clínica muito intensa. Eu não tenho tempo de sentar com vocês em seu box, em verificar a análise cefalométrica, em apontar para vocês ponto a ponto o que está passando. Na clínica, nós vamos ter uma visão clínica e rápida para atendimento. A discussão do caso vai acontecer aqui na sala. Então, a apresentação do caso clínico, ela faz parte das classes, da carga teórica, dos ensinamentos que vocês vão absorver durante o pós-grado. Normalmente em algumas clínicas, em algumas turmas, nós temos algumas discussões em relação a alguns alunos que não querem apresentar. Nós estamos entre colegas. Vocês são nossos colegas. Neste momento, nós estamos ministrando classes, estamos como orientadores, mas na verdade a única diferença talvez é que nós começamos mais temprano, empezamos mais temprano. Na verdade, da mesma forma que vocês estão aqui para aprender, todas as vezes que nós nos apresentamos ensinando algo, nós também aprendemos com vocês. Então, doutores, a apresentação do caso clínico não é algo em que vocês serão analisados individualmente. Não é algo em que Dr. Raul vai dizer, apresentou muito bem, o caso está muito bem, nota 10. Ou, o caso não está bem, porque nós vamos encontrar casos que não estão bem. Nota 0. Não. A apresentação do caso clínico é uma forma de aprendizado e de verificação do que está passando nos casos para a correção do que não está caminhando bem. Não é uma avaliação individual. Da mesma forma que todas as segundas-feiras, todas lunes, todas, vocês terão uma pequena avaliação teórica. Renata, por quê? Dentro do pós-grado, todas as turmas que começam, que empeçam, nós dizemos que são turmas distintas, heterogêneas. Há turmas que o conteúdo, o contenido pode ser avançado mais rapidamente. Há turmas que nós temos que verificar individualmente onde está o problema para que todos caminhem da mesma forma. Então, todas as lunes, normalmente é pela manhã, a não ser que haja alguma intercorrência. Vocês terão uma avaliação inicial. O que há na avaliação inicial? Há conteúdo do módulo anterior. Renata, qual é a importância desta avaliação? É verificar o que nós temos que corrigir durante o módulo nesta semana. Por exemplo, primeiro módulo, quais classes vocês tiveram? Anatomia, cefalometria, pegada de bráquetes, pegada de bráquetes, biomecânica. A doutor Érico não deu pegada de bráquetes? Não. Tá. Sim. Tá. Bem, então reforçamos isso. Então, mas assim, o que é importante neste primeiro momento do segundo módulo? É nós verificarmos se vocês têm ainda alguma lembrança, principalmente de análise cefalométrica. Porque este módulo,
nós vamos focar em diagnóstico. Vocês tiveram anatomia, vocês estudaram os fatores, as grandezas de análise cefalométrica. Ah, doutora Renata, mas eu sei que eixo facial é a conjuntura de planos, pterigoide, sei tudo. Pterigoide, gnátio, básio, násio. Eixo facial, norma 90 graus. Calma, cara. Para que é importante que eu verifique o eixo facial do meu paciente quando eu estou verificando o diagnóstico para determinar a melhor mecânica? Então vejam, este módulo vai direcionar o que vocês têm que buscar na análise cefalométrica para que vocês compreendam o diagnóstico do paciente e para que num outro momento nós possamos indicar qual a melhor mecânica a partir do estudo do diagnóstico. Então, eu preciso ter certeza que vocês têm o mínimo de lembrança do que se passou no módulo passado. Por quê? Nós temos duas possibilidades, doutores, e aqui agora é uma turma de adultos, então nós vamos conversar como adultos. Se ao final, quando vocês me entregarem esta avaliação, nós percebermos que todos estão ao mesmo nível, podemos adelantar diagnóstico. Se nós percebermos que a maioria ainda tem dificuldades na análise cefalométrica, nós começamos com uma classe de recordo para depois ir a diagnóstico. Agora, se apenas houver 1 ou 2 alunos com algum problema em relação a isto, é um problema? Não. Porque cada um de nós tem uma forma diferente de compreender e um tempo diferente de compreender. Então, se individualmente nós observarmos que algum tem uma dificuldade expressa de forma diferente, nós vamos buscar este aluno de forma diferente, individualmente, não se preocupem. E nós colaboramos para que ele esteja no mesmo nível que a turma. Se de alguma forma vocês, durante as classes, perceberem que ainda não estão compreendendo, vocês também têm toda a liberdade de individualmente buscar um dos docentes. Eu acredito que Flávia é a tutora de vocês, mas mesmo que Flávia não esteja, pode buscar a Liliane, pode vir buscar. Por quê? Porque muitas vezes, quando vocês não se posicionam de forma individual, nós também não compreendemos o que está passando. Tudo bem por enquanto? Então amanhã começamos a clínica, vocês receberão os primeiros pacientes, vocês terão acesso ao sistema e vai ser norma. Todos os pacientes que vocês vão atender têm que ser montados em uma apresentação. Depois a doutora Liliane coloca no grupo aí uma forma. Na verdade, não é um formato rígido. O importante é que vocês coloquem todas as informações que encontrarem no sistema, radiografia, cefalometria e colocar todas as fotografias de atendimento que foram encontradas. Porque é a forma de vocês estudarem o caso. Tudo bem? Vocês, no último módulo, receberam a lista de materiais. Sim. Todos pediram de Márcia, algum fez uma compra individual, todos... Eu alguns trago. Bem, perfeito, não passa nada. Hoje pela tarde, nós vamos fazer um estudo e verificação dos materiais. Então, Liliane já está confirmando a que horas Márcia vai chegar. Normalmente, Márcia chega ao final da manhã. 12, ela marcou 12 com vocês? Perfeito. Ela vai entregar os materiais a vocês, tranquilos, vocês vão conversar com ela individualmente, porque nós não temos este contato, é um contato de vocês com Márcia, tá bem? E à tarde, nós voltamos para a classe, para o salão.
Tudo bem? O controle da televisão, vocês aí? Olha, o controle da televisão geralmente fica na sala de pós-graduação, com o senhor José. Isso. Vou falar com ele. Tá bem? Imagina. Desculpa, doutores. Às 2h nós voltamos para a sala com os materiais que Márcia entregar a vocês e nós vamos verificar um a um os materiais para ver se está bem. Os que você trouxe nós também colaboramos e explicamos um a um o que vai servir este material. Depois de toda a verificação, nós começamos com a prática de pegada de brackets nos modelos. Por quê? Porque amanhã vocês de UNA estarão em clínica. Quem já maneja ortodôncia vai saber exatamente para que vai servir cada pinça, para que vai servir cada material. Quem nunca fez nada de ortodôncia também começa na clínica. Então eu preciso que vocês tenham o mínimo de informação para que nós alcancemos manejar a clínica amanhã com uma certa tranquilidade. Além disso, os modelos devem estar prontos com os brackets pegados hoje, porque durante a semana nós vamos começar as práticas com alambres. Doutores, a prática de pegada de brackets, para ser honesta, ela não reproduz em nada a prática de pegada de brackets no paciente. É impossível. A única possibilidade de vocês vivenciarem uma pegada de brackets é quando vocês estão com um paciente, com um abre-bocas, com a saliva, com a língua, com o ejector, com o paciente querendo falar. Então, na verdade, hoje, a prática de pegada de brackets é pura e simplesmente para quem nunca teve acesso ao material de ortodontia conhecer minimamente, para que o modelo esteja pronto com os brackets pegados, para nós possibilitarmos começar a empezar os dubleces de alambres, tá bem? Ademais, além disso, se vocês se recordarem, quando o Dr. Érico falou rapidamente sobre pegada de brackets, provavelmente ele colocou como uma tábua com as alturas que os brackets deveriam estar pegados, sim? E acredito que ele deve ter indicado que era uma tábua protocolo para pacientes mesofaciais. Não se recordam disso? Depois eu vou falar novamente. A pergunta é, vocês se recordam dessa tábua? Se não se recordam, não passa nada. Normalmente, na tábua de pacientes mesofaciais... Bom dia, tudo bem? Tá, depois que terminar, aí você pega aqui. Eu pego aqui, tá bom? Já passo para vocês, doutores. Normalmente, essa tábua, ela diz que os incisivos centrais superiores, a altura de pegada deve ser 4,5. Dos incisivos laterais superiores, a altura de pegada deve ser 4. Os caninos superiores, 5. Os premolares superiores primeiros e segundos, 4,5. E os molares, 4. Os inferiores, os incisivos centrais e laterais, 4. Caninos, 5. Premolares primeiros e segundos premolares, 4,5. E molares, 4. Durante as próximas classes, isso vai estar vivo, claro, para vocês. Agora, a pergunta é, por quê? Por que vocês creem que a técnica biomecânica, ela indica que vocês façam a pegada seguindo esta regra? Algum de vocês já faz ortodontia, sim? Não, ninguém faz? Pode falar, gente, eu não brigo. Não? Algum já hace ortodôncia? Sim. Arco reto. Straight wide. Eu também. A maioria das técnicas indica que nós façamos a pegada do bracket ao meio da coroa clínica. Sim?
Por que em biomecânica esta tábua, então? Por que não fazer a pegada também ao meio da coroa clínica? Por que vocês acham? O Dr. Raul inventou. Na verdade, doutores, para que vocês já tenham essa ideia inicial, esta pegada de bráquetes, ela é uma facilitadora, principalmente na finalização dos casos. Quando você precisa reabilitar o paciente, principalmente pensando nos movimentos de lateralidade e de protrusão. E nos superiores, esta diferença principalmente entre centrais e laterais, 4.5 para centrais e 4 em laterais, é para ter como uma proteção para os incisivos laterais. Então, mais adiante, esta ideia da pegada, ela vai ser explicada com mais conteúdo para que vocês entendam da importância. Inferior, por que pegar incisivos A4 e molares A4? Para facilitar quando eu estou manejando a correção da curva de SP. Então, tudo o que nós, neste primeiro momento, colocamos a vocês como uma receita de torta, na verdade, não é uma receita de torta, pura e simplesmente para vocês seguirem. Há uma inteligência em cima dessa informação. O problema é que, se eu, desde o primeiro momento, colocar a tábua e já começar a falar sobre oclusão, vocês já começam a estar despelucados. Então, é por isso que nos primeiros módulos, tudo que nós indicamos a vocês, quem já tem alguma bagagem deve perguntar, porque é enriquecedor para a turma. Mas tudo que for colocado como norma neste primeiro momento, tudo terá uma explicação real. E vocês, durante os módulos, vão compreender. Tudo bem, doutores? Faz sentido? Sim? Então tá bom. Eu vou pedir para vocês firmarem a lista de presença. Vocês vão ver que está o nome de vocês. Adelante ao nome, vocês vão firmar, assinar. E depois vai estar como Polícia Federal e CRO. Vocês sabem o que significa cada um desses dois? Ainda não? Como? CPF todos tiraram? Sim, todos CPF todos estão. Quem levou vocês a ser CPF? Bruna. Bruna, tá. Yo vengo con la turma 40 y tenía con la turma 47. Sí. Quedé, lo del CPS, el CPF hice todo el proceso, pero me llegó un correo diciendo que unos datos me habían quedado mal. Ya hablé con Bruno y la venía para ver si nos colocábamos de acuerdo para ir con nuestra turma ya. Tá bem. No sé si a todos interesados. Então já verificamos. É assim. A princípio, se vocês fizeram o primeiro protocolo com Bruna de CPF, ok. Nós vamos entrar em contato com Bruna para saber se estão todos listos, tudo ok. Se estiver tudo listo, não hablaram vocês sobre documentos? Não hablaram. Bom, é assim. Sempre vai haver alguns documentos que são importantes para que vocês estejam, oficialmente com tudo perfeito desde o início do pós-grado. Por quê? Ao final do pós-grado, vocês terão como documentos apresentados pela universidade para que vocês caminhem na validação dos títulos, junto com a maestria. Creio que já falaram algo sobre a maestria com vocês de Alcalá. Bem, então está bem. O primeiro documento que vocês têm que ter é o CPF. Por quê? O CPF é um documento brasileiro que te coloca com possibilidades de pagamentos dentro do Brasil. Vocês fazem pagamentos para a Universidade Cidade de São Paulo. Então, para a universidade receber este pagamento,
ela tem que ter como um número de um documento que vocês estão inscritos na Receita Federal do Brasil, que é o CPF. Depois que vocês têm o CPF, há um segundo momento de documentação, que é a documentação para que vocês solicitem a visa de estudante, o visto de estudante e depois um documento que se chama Registro Nacional de Estrangeiros. Então ainda há um caminho para vocês dentro. Doutora Renata, por que não se faz isso no primeiro módulo? Porque não é possível. No primeiro módulo, vocês precisam ter o CPF. A partir do segundo módulo, com o CPF já ativo, eu vou verificar se é a Bruna que vai fazer os documentos para vocês. Vocês vão ter um documento que vocês irão levar ao consulado no país de vocês para solicitar os papéis da visa. Quando esses papéis estiverem listos, vocês terão que citar uma fecha em Polícia Federal de Brasil para trazer esses papéis de visa para solicitar o Registro Nacional de Estrangeiros. Somente depois que vocês estiverem com este Registro Nacional de Estrangeiros, vocês terão que solicitar um último documento, que é o registro no Conselho Federal de Odontologia do Brasil. Então, primeiro, CPF. Depois de CPF, vai tramitar visa e depois registro de estrangeiro, para somente depois alcançar o registro em odontologia. Não se preocupem, que já vou verificar se é a Bruna que vai estar com vocês e ela vai explicar passo a passo neste módulo tudo que vocês necessitam para levar de documentos neste módulo para começar a solicitação do visto. Vejam, doutores, vocês começaram o pós-grado em... Nós estamos em junho? Abril, maio, junho. Março de 25. Então, vocês estão aqui em junho, depois setembro, outubro, novembro, dezembro. Uau, vocês vêm no pior mês. Um ano. Depois, março, junho, setembro, dezembro. Março, junho, setembro, dezembro. Esses serão os seus 12 módulos de carga horária. Sim? Fecha de grado, provavelmente deve ser março de 28. Dependendo da oficina, dependendo do que vocês vão conversar com o Dr. Raul. Então, vocês começaram aqui em 25, vocês terão 26, 27 e grado de vocês provavelmente acaba. Por quê? Não graduar aqui e ter uma festa de grado mais adelante? Porque o pós-grado de vocês tem 36 meses. Se nós começamos aqui e as fechas finais saem acá, não se finaliza a carga horária. Entenderam? Por que eu estou mostrando isso a vocês? Vocês começaram o primeiro documento aqui. Talvez aqui, conversando com o Bruno, alcance entregar documentos para a Visa. Muitas vezes, alguns consulados demoram o documento. Então, acredito que todos alcancem em Polícia Federal, talvez aqui.
percebem que nós começamos em março, primeiro documento. Se tudo correr bem, vocês pegam papéis para Visa cá, voltam a cá e talvez alcancem aqui Polícia Federal. Ou aqui. Percebe que é quase um ano para conseguir o primeiro documento. Depois, eu preciso que vocês entrem com o registro regional ou federal de odontologia. Este registro é o mesmo registro, em teoria, que eu tenho para trabalhar no Brasil, que Liliane tem para trabalhar no Brasil. Mas vocês solicitam um registro de estudantes. Mas vocês vão estar registrados no mesmo conselho que eu preciso estar registrada para ser odontóloga no Brasil. Por quê? Porque é uma forma de comprovar que vocês atenderam pacientes dentro da clínica da Universidade Cidade de São Paulo, com o aval, com o conhecimento do maior conselho, do meu conselho, que determina se eu posso ou não ser odontóloga no Brasil. Este documento é extremamente importante ao final do pós-grado, quando vocês vão apresentar os documentos para validar os títulos fora do país de vocês. Ah, doutora Renata, mas eu vou fazer a maestria. Ótimo, a maestria tem que ser feita para que vocês finalizem todo o processo. Mas, quando todos os documentos estão em ordem, arreglados, perfeitos, a possibilidade de problemas é pequena. Os alunos que têm problemas com documentos são alunos que não seguem a coordenação de Bruna ou de Liliane, de quem está determinando como deve ser feito. Doutores, por que eu estou dizendo isto? A turmas, todos os alunos são orientados da mesma forma. Mas vocês são adultos. Bruna não vai alcançar buscar um a um e pegar nas manos e dizer: doutor, se não manejar os documentos de forma correta, vai ter problema. Ela orienta dentro do grupo, da turma, mas individualmente ela não alcança. Então, a responsabilidade de busca. Bruna vai colaborar, não sei se é a Bruna que estará com você. É Bruna? Ah, graças a Deus. Que bom. Bruna é excelente. Bruna vai colaborar com vocês e vocês precisam estar atentos a todas as informações que Bruna indica. Por quê, doutores? Porque é de interesse de vocês. Ao final do pós-grado, o ideal é que vocês tenham pelo menos 3 anos contando como inscrição em CRO. Vamos imaginar que talvez vocês não alcancem aqui. Eu espero que alcancem. Bruna normalmente alcança. Se vocês alcançarem estar em CRO em dezembro, já será bom. Porque já vai constar como vocês no ano de 2025 em CRO. Depois, todo 2026. Depois, todo 2027. E ainda, como a fecha final de vocês é 28, vocês ainda terão hasta março de 28 inscritos no conselho. Então, quanto mais vocês estiverem representados no conselho, melhor, mais facilitador. Tudo isso é para dizer a vocês, desde o primeiro momento, tudo que Bruna indicar de documentos, façam, hagam. Alunos que deixam para resolver em último ano. Vocês percebem que, infelizmente, doutores, Brasil é tão burocrático quanto a maioria do país de vocês. Não sei se mais ou menos, mas é burocrático. Nós temos a desvantagem que vocês estão aqui apenas a cada 3 meses. E a maioria dos papéis necessita da sua presença. Então, o que é possível, Bruna, a universidade pode adelantar. Mas, na verdade, todo o trâmite de papéis depende das fechas de venida de vocês.
Então, hoje, durante o dia, nós já vamos buscar a Bruna para verificar o CPF de todos e para já adiantar os processos. Eu vou pedir para ela estar em algum momento com vocês, para que vocês tirem as dúvidas com ela, tá bem? Mas não se esqueçam dessa conversa. Isso é importante aqui. Não deixem para a última hora, tá bem? Então, resolvemos de Bruna. Então, vocês todos vão apenas firmar a lista neste módulo. Nos próximos módulos, quando os papéis estiverem adelantados, se vocês já estiverem com tudo listo para ir à polícia, vocês vão descrever que querem ir à polícia. Daí, a universidade buscará uma fecha para que vocês sejam atendidos na polícia. E já adelantando o algo também, doutores, Polícia Federal no Brasil é tão... deixa eu usar uma palavra... não só burocrática, é tão séria, rígida, como creio no país de vocês. Então eu vou contar uma história que nós não tínhamos problemas anteriormente, nunca houve problema anteriormente. Mas há algumas semanas nós tivemos problemas com um aluno na polícia. Por quê? Vocês estarão não tem problema. É lunes ainda, viernes nós bailamos. Vocês irão à polícia com uma fecha, cita, com horário, mas é burocrático. Então, pedem para vocês estarem como viernes às 8 da manhã e algumas vezes vocês esperam muito tempo. Como quando eu necessito, também espero muito tempo. Infelizmente, é algo que nós não controlamos dentro dos nossos países. Há algumas semanas, Bruna vai contar essa história para vocês também. Então, nós estamos agora sempre alertando todos os alunos que em Polícia Federal não se brinca. Brinca? Não se atrasa, não se como falar, não como se eles fazem uma broma, uma brincadeira, uma broma. No se bromeia. Como não se tem que estar sério. Por quê? O aluno estava esperando há muito tempo e um senhor policial passou e o aluno perguntou ao policial se havia alguma forma de ser mais rápido. E o que ocorreu? O aluno se quedou retenido. Él quiso pasar plata. Sim. Não se pode. Tá bem, doutores? É assim, agora eu vou falar como amiga. Como em todos os lugares do mundo, há lugares que isso ocorre, sim? Em Polícia Federal, nunca. Porque toda a turma que estava com o aluno se quedou durante o dia retenida. Sim, cuidado. Depois, todos liberados, exceto o aluno, que foi ter... Dr. Raul, senhor Zé. É que não é de ortodôncia, é de implantodôncia. O aluno se quedou em Brasil por vários dias, teve que buscar advogado, recebeu um processo de Polícia Federal e só pôde sair do Brasil depois que a Polícia Federal liberou, mas se quedou vários dias. Doutores, creio que este programa com o Dr. Raul, eu já estou há quase 15 anos, eu creio que quase 20 anos existe o programa. Nunca havia ocorrido isso, nunca. Pero nós nos quedamos extremamente preocupados.
Então, tudo que ocorre, nós tentamos de todas as formas colaborar com a informação para que não passe nunca com vocês, porque é algo muito sério. Então, em Polícia Federal, na maior seriedade possível, infelizmente, muitas vezes citam às 8 da manhã e atendem como às 2 da tarde, passa com todos, pero Bruna vai falar, eu tenho certeza, mas fiquem atentos, tá bem? Porque é algo terrível para nós. Enquanto vocês estão aqui no Brasil, vocês estão sob nossa responsabilidade. Então, nós nos envolvemos em todos os processos que ocorrem com vocês. Então, por favor, seriedade, porque eles são extremamente aborridos. Tá bem? Bruna vem daqui a pouco, então, para falar com vocês. Amanhã? Ah, Bruna está amanhã, então. Qualquer dúvida, vou pedir a ela para explicar tudo novamente dos documentos, mas qualquer dúvida, já resolvam com Bruna, tá bem? Então, espero terminar de firmar e aí nós começamos a avaliação, eu explico a vocês. Dúvidas, doutores? Por enquanto... As dúvidas só empiezan quando nós empezamos. Cuando estemos exponiendo casos clínicos de la clínica, esos pacientes, vamos a tener un protocolo, un formato para la presentación. Isso, eu vou pedir para a doutora Liliane já colocar, depois que a doutora Liliane depois pode mostrar os serviços como é. Tem que ter algum, né, Lívia? A doutora Liliane vai mostrar como é, e o interessante do caso clínico é porque principalmente nos primeiros módulos, nós não vamos discutir mecânica, nós vamos discutir diagnóstico. O que vocês devem mirar na análise cefalométrica para estudar. Eixo facial. Por que eu miro o eixo facial? Então, exato, para eu verificar em cada grandeza, em cada fator cefalométrico, o que eu devo buscar de informação para eu saber como eu vou manejar o meu paciente, tá bem? Fazemos a avaliação e depois a doutora Liliane mostra no caso clínico, melhor, né, Liliane? Todos firmaram? ¿Falta? No. Todos. Gracias. Depois vou para trás. E já vou explicar uma a uma, doutores. Quer caneta? Eu tenho. Já te incorporarem? Não, já. Tá bem. Então já falamos individualmente para saber como pegar as relações. Ya, la próxima quisiera. 7? Tá. Só você é a última. Doutor, como? Pode, como queiram. Doutores, com lapiseiro, com plumão, como queiram. Deixa eu pegar só minhas gafas que eu vou. Doutores, lá número 1, há um deburro anatômico, sim? No deburro, vocês vão tentar identificar os pontos cefalométricos que vocês aprenderam em um último módulo. Então, demonstrar onde está násio, onde está apogônio, onde está ponto PT. Quais se recordarem? A minha sugerência, para que vocês sejam honestos com vocês mesmos.
num primeiro momento, tentem relembrar. E depois, podem buscar o que tem de informação, não passa nada. Por quê? É lá para que... para que vocês verifiquem o que você... Exato! Novamente, não é uma avaliação de 10, 0, não. É algo para que nós alcancemos o que precisa a turma 49. Tá bem? Então, em 1, vão marcar os pontos. Depois de marcar os pontos, está descrito em português. Identifique os pontos cefalométricos para análise de Ricketts no traçado, no debugo. E depois, pontos cranianos. Descreve o nome. Quais os pontos cranianos que vocês se recordam? Pontos em maxila. Quais os pontos de maxila que se recordam? Pontos em mandíbula. Pontos cranianos que vocês hacem por construção. Se não se recordarem, não passa nada. Por construção, por exemplo. Por traçado. Por exemplo, ponto centro do crânio. É um ponto que você encontra cá ou é um ponto que você encontra em uma intersecção de planos? Então, este é um ponto de construção. Ponto X é um ponto de construção em mandíbula. Porque você não mira no ponto X, você constrói o ponto X. Tá bem? O que se recordarem, eu já falei. Las turmas, doutores, la turma 44 esteve em avaliação e eu não estava porque eu estava em Alcalá. Eu estava em Alcalá. E eu sou a pessoa melhor para a avaliação, porque eu abro tudo. Doutora Liliane, doutora Amanda, doutora Flávia não abram nada. Então, quando eu voltei na turma 44, doutora Renata, não estava em avaliação, te estranhamos. Só me estranharam porque ele não estava em avaliação. Depois podem traçar bem. Tá bem? Eu abro tudo. Depois, pontos dentários, se recordarem. Pontos em tecido mole. Tecido mole é tecido blando. Se recordarem. Tecido mole é tecido blando. Bien, uno, bien. Número 2. Qual plano de referência é utilizado na análise cefalométrica de Ricketts? Quais pontos anatômicos determinam este plano? Se vocês se recordarem, em análise de Ricketts, há um plano de referência que não é plano base-ginásio. É plano de... Mas os pontos para plano de Frankfurt. Agora a pergunta: por que plano de Frankfurt e não plano Sella-Násio? Por la radiografía lateral, que tiene referencia a la posición del cráneo. Orienta referencia. Ya, sí. Doutores, pensem. Frankfurt, eu não vou falar os pontos, mas vocês sabem. Linha de horizonte. Sella-Násio, quando ele está seguindo o horizonte, se o paciente estiver desta forma, o que passa com a mandíbula? Ela vai para trás, ela piora na classe 2. Então, plano de Frankfurt é a inteligência da referência, porque mantém a mandíbula numa posição mais estável. Tudo tem explicação, doutores. Número 3. Como determinamos o plano oclusal funcional? Doutores, talvez vocês ainda tenham mais dificuldade. Se vocês mirarem no primeiro traçado, voltem no primeiro traçado. Mira no deburro dos elementos dentários. Quais elementos dentários estão deburrados? Primeiro molar e incisivo. A pergunta é: com este deburro dentário, eu alcanço verificar o plano oclusal funcional? Não. Porque falta
ou premolar, ou o elemento que está adelante. Esta informação também tem que ser algo neste módulo que tem que estar 100% na cabeça de vocês. Tá bem? Quais os 5 fatores da análise cefalométrica de Ricketts que nos possibilitam identificar a tipologia facial? Se recordam do cálculo de Vert? Quais as 5 grandezas, as 5 fatores? Já falaram todos. E lá 5, qual é a importância de eu conhecer a tipologia facial do meu paciente? Por que vocês creem que é importante que eu saiba que o meu paciente tem a tendência de crescimento vertical ou horizontal? Para hacer un diagnóstico, Para planificar el tratamiento. Nem falei nada, Lili. Na número 6, aí na verdade, número 6, na figura, aí duas, na verdade. Vamos ver se vocês enxergam as duas. Aí 2 fatores cefalométricos que estão representados na figura. Se identificarem, descrevam quais são. Que são fatores? Quando vocês fazem na leitura, por exemplo, eixo facial. Mira a figura 6. Eixo facial está representado? Então, eixo facial está representado. Aí o namás. Se identificarem, descrevam. Não falei nada. Na 7. Pode colocar os 2. Na 7. Também. Lá 8. Também. E a partir da 9, vocês vão calcular VERT. Eu quero a tipologia facial do paciente que está na 9, em letra A, B, C e D. Aí lá 5 grandezas como resposta. E eu quero que vocês tentem fazer o cálculo de VERT para identificar a tipologia. Em 9, na 9. Bom, sim. Como? Mira. Excelente pergunta. Ó, vamos lá, doutores. Só para que vocês entendam. 6, 7 e 8 iguais. ok. Vamos verificar na figura o que está e vamos descrever o nome da grandeza. A partir da 9, aqui, ai, um paciente A, B, C, D e E. Se vocês se recordarem da classe de Dr. Érico, nós colocamos que poderia ser feito um ajuste da idade. Se recordam disso em cada grandeza? Então, quando vocês têm qualquer atividade em que determina o gênero e a idade, vocês vão fazer o ajuste da idade para verificar como está. Em qualquer exercício que não se identifique gênero e nem idade, você mantém como está cá. Então, neste exercício, nós ainda não queremos saber se vocês se recordam como verificar a tabela de ajuste da idade ou verificar hasta quantos anos meninas e meninos crescem. É apenas para verificar se vocês compreenderam a ideia da somatória para fazer o VERT. Então, se olvida de ajuste da idade de gênero para este exercício. É para só verificar se você compreende. Por exemplo, quando eu tenho um eixo facial de 95 graus, se a norma seria 90,
95 grados seria uma tendência de crescimento vertical ou horizontal? Eso no me lo memoricé. Então eu vou Ya, sí, falar. cuaderno. Então eu vou falar aqui. Espera aí que a gente já... Doutores, o que nós vamos seguir de norma? Veja, se não há ajuste da idade e não há gênero, eixo facial, a norma considerada é 90. Profundidade facial, a norma considerada 87. Altura facial inferior, a norma considerada 47. Ângulo do plano mandibular, 26. E ângulo do arco mandibular, 27 também. Quando eu não tenho ajuste da idade, estas são as normas que eu considero. Então vamos pensar. Paciente, verifiquem novamente lá na figura da questão número 6. Na figura da questão número 6, eu verifico o plano basio-násio e o plano ponto pterigoide gnati. Quando eu verifico a medida mais posterior, na intersecção desses planos, eu encontro eixo facial. Todos concordam? Sim? Se a norma do eixo facial é 90, todas as vezes que eu encontrar esse ângulo maior, a tendência de crescimento é essa, horizontal. E todas as vezes que eu encontrar esse ângulo menor, a tendência de crescimento é vertical. Então, este exercício é para que nós entendamos, se vocês perceberam qual é a indicação de tendência de crescimento perante cada indicação. Sim? Tentem fazer. Eu estou à cerca para colaborar, mas tentem fazer. Boa evaluação. Porque o dia que a Flávia pediu, eu não era. Porque alguém me chamou. Aqui, ó.